Bom, eu sou a Jéssica, tenho 29 anos. Nasci com uma deficiência chamada artrogrifose múltipla congênita. Sou cadeirante, tenho pouca mobilidade nos braços, escrevo com a boca, faço pinturas também e dependo de ajuda, assim, para praticamente quase tudo, né? E o capacitismo já esteve presente, assim, em algumas situações na minha vida. Mas a que mais me marcou foi em 2019, quando eu fui fazer o vestibular, né? E eu queria fazer artes visuais, mas infelizmente eu não pude, porque o prédio não era acessível. Para chegar até o elevador tinha 2 degraus, e para eu poder chegar até o elevador eu teria que sentar em outra cadeira para poder subir nesses degraus. Então eu acabei desistindo, porque fazer tudo e isso seria bem complicado, né? E a minha mãe também me tirar da cadeira e colocar em outra seria bastante difícil. Daí eu fiquei bem chateada, né? Mas depois eu melhorei um pouco, né? E aí eu escolhi psicologia e lá o prédio é bem acessível, tem elevadores, bem fácil acesso. Eu solicitei mesa adaptada, em seguida fui atendida, foi tudo tranquilo. Mendoni nos diz assim, compartilha com a gente algum momento que tu viveu o capacitismo, mas vindo direto de uma outra pessoa. Bom, uma vez eu tava com a minha mãe passeando no centro e um rapaz que tava vendendo aquele chip da Oi, da Vivo, né? Falou assim, tá passeando, bebê, como se eu fosse criança, sabe? Daí eu fiquei bem séria e falei pra ele, não, só isso, nem falei mais nada. Mas daí eu não gostei muito disso, né? Porque ele me tirou pra criança, né? Só pelo fato de eu estar na cadeira de rodas. Exato. Eu tô rindo, gente, mas não é de alegria, viu? É porque a gente passa por tanta coisa inusitadas e até às vezes, né, Lindona, incompreensíveis. Por que que as pessoas vêm de encontro com a gente e às vezes a gente entende, né, que é o que não, o não convívio, o não saber, tudo isso a gente entende. Só que a invasão, às vezes, que essas pessoas tomam diante de nós é que é complicada. O que que tu acha? E não é só porque nós temos uma deficiências que não sabemos falar, pensar, né? Que nem as outras pessoas. Outra coisa que me incomoda bastante é quando o elevador do ônibus estraga e as pessoas ficam me olhando com cara feia, como se eu fosse ocupada, sabe? Exato. Relato de outras pessoas cadeirantes também. E eu, como eu sento lá na frente, eu escuto as pessoas falar. Tu tá vendo as caras, né? Como eu sou cega e eu fico atenta, e a gente Uhum. escuta atrocidades. Por quê? Eu falo atrocidades porque ninguém se bota no lugar do outro. Tá todo mundo com pressa, todo mundo querendo ir, como tu bem pontuou. A culpa não é tua. E mesmo que fosse, tu não pediu. Sim, Que as pessoas comecem a ler um pouquinho, escutar um pouquinho, conviver e, quem sabe, nos perguntar, questionar, dependendo da pergunta, a gente responde, sim. né? O que tu acha Tem outros, disso? tem outros casos também, né? Uma vez eu tava na parada de ônibus e uma mulher perguntou pra minha mãe se eu falava. Daí eu mesmo respondi pra ela, sim, eu falo. Sim, associar tua deficiência com outras deficiências. Sim, essas Várias. coisas me incomodam bastante. Oi? Essas coisas me incomodam bastante. Incomodam. E na faculdade, como é que tu lida com isso? Na faculdade, presencialmente, eu só tive 2 semanas, mas nessas 2 semanas eu fui bem acolhida, não tive nenhum preconceito. Até uns colegas me ajudaram já, foi tranquilo. Inclusive, até me ajudaram no almoço no RU, fiquei bem feliz. Viu que rico, fome tu não passa mais. E Gente, eu tento descontrair um pouco,
Porque nós que vivemos isso, infelizmente, todos os dias, só a gente sabe o que a gente escuta e o que a gente pensa antes de responder. Por quê? Conforme for a nossa resposta, a gente ainda escuta assim. Por isso que é deficiente. Jesus te castigou. Olha como tu é mal educada. Olha o suspiro da companheira. Não é? A gente não tem que ainda escutar coisas inadequadas e ser educada na resposta. Sim, Mesmo, sim. né? Principalmente quando Mesmo. tem alguém que diz, vai lá na igreja, Deus vai te curar, essas coisas. Eu tenho uma para compartilhar. Vou aproveitar essa deixa, tá, gente? Eu estava na parada do ônibus para pegar um ônibus, óbvio, porque tem gente que pensa que a gente está parada ali, sei lá, esperando, fazendo sei lá o quê. Aí veio uma moça, tu quer ajuda? Quero, fiquei tri feliz, né? Hoje eu não perco ônibus. A moça vai me ajudar. Aí do nada ela começou. Gente, partindo pelo princípio que eu sou cristã, tá? Eu sou cristã, mas eu tenho o meu pensamento. E ela veio e disse, que tu tem que ir em tal lugar para te ser curada. E eu, E fiquei escutando. Porque lá isso, isso, isso. Porque lá aquilo, aquilo e aquilo, aquilo. E Aí depois que ela concluiu a fala dela, eu disse, amada, tu perguntou para mim se eu quero ser curada? Tem gente que gosta eu não... Claro, tem coisas que a gente fica triste que acontece, mas tem uma coisa que eu não peço, é para voltar a enxergar. E aí eu continuando, eu disse para ela, se eu fiquei cega, é porque tem algum propósito, né? E algumas coisas acontecem porque tem que acontecer. Olha só, eu tô bem, eu tô saindo, eu tô passeando, eu tô estudando, eu tô trabalhando. Eu consigo, de um jeito diferente, que nem tu, né, amada, fazer algumas coisas as quais as pessoas pensam que a gente não consegue fazer. A gente faz. Sim, Só que de um modo diferente. Tu mesmo disse que tu pinta com a boca, é isso? sim, faço pinturas em tecido, em telas também. Exato. E aí as pessoas vão querer saber o quê? Ver. Porque não vão acreditar no que tu tá falando. É Sim, capacitismo. Sim, meninas, verdade. eu quero complementar aqui com um comentário no chat que fala bem sobre isso, né? Que é sobre a Carmen, manda assim, muitas pessoas se comportam como se fosse uma coisa de outro mundo a pessoa com deficiência ser capaz. Usam os termos incrível, parece milagre, pensei que não seria capaz, entre outros, né? Como que é importante a gente pensar esse elogio que muitas vezes vem com uma carga muito capacitista, né? Acho que casa muito bem com o que as gurias estão relatando, estão falando, então passo a palavra para elas de novo, pensando nesse comentário, né? Isso. Primeiro a companheira. Fale, lindona. Tem a ver exatamente com o que eu estava dizendo, né? Que acho incrível, só porque a gente tem uma deficiência que não poderia fazer uma coisa como as outras, mas tudo é possível. Dentro do nosso jeito, a gente consegue, né? Exato. Nada é Outra palavra também, nossa, que superação. Todo mundo se supera a cada dia. Ou quando tu tem um namorado, um marido, ou vice-versa. Quando um homem tem uma esposa, nossa, tu arranja um anjo na tua vida. sim, como se estivesse com pena, né? Se estivesse com nós por causa de pena. Eu escuto muito perguntas, porque eu, meu marido, ele também é cego. A gente mora sozinho. Como é que tu faz isso? Como é que ele faz aquilo? Como é que a gente faz aquilo outro? Dependendo do que, a gente faz do mesmo jeito que vocês. A gente tem que cortar o tomate, picar o tomate, botar na panela, ligar o fogão, mexer com a colher, provar, queimar a língua. Do mesmo jeito. Só que a gente aprende a ter alguns cuidados. Por exemplo, a panela,
Eu não gosto muito de cozinhar, tá, gente? Mas meu marido toma frente nisso e eu faço as outras coisas. Então a gente bota a panela nas bocas de trás do fogão. A gente vai adaptando as coisas para serem feitas, mas eu não sou uma super-heroína. E ele também não é um super-herói. Nós somos seres humanos. Pessoas com as nossas características, qualidades e defeitos. Sim, exatamente. Tem E uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar, eu posso? sim, claro, vamos. Em 2019, quando eu fui fazer Enem, eu sofri um preconceito. Eu tinha solicitado uma mesa adaptada para mim, daí eu cheguei no local e a mesa não estava lá. Daí a coordenadora já começou a ficar irritada, né? E eu ficando nervosa, nervosa. Tá, buscaram a mesa, mas do mesmo jeito eu não consegui escrever, né? Porque tem que ficar bem alto, porque eu escrevo com a boca. Ah, Daí né, sim. Daí a fiscal da sala emprestou a bolsa para ela, para mim, no caso, botar o caderno em cima, né? Até conseguir escrever, mas depois começou a cair. Então o outro fiscal ficou segurando para mim para eu poder escrever, né? Daí a coordenadora entrou na sala e chamou a atenção dele, porque ele não estava sendo pago para isso, que senão ia chegar no final do dia, ele ia estar com o braço cansado e se isso estava acontecendo era pela minha culpa e eu ficando nervosa, nervosa. E aí no final ela não deixou eu escrever a redação porque ela disse que não ia dar tempo. Mas eu sei do meu tempo, né? Eu sei se eu consigo escrever rápido ou não, mas mesmo assim ela não deixou. Enfim, eu fui prejudicada. que absurdo. É aí que eu falo que a gente faz as mesmas coisas, só que do nosso jeito e no nosso tempo. E as pessoas não acreditam. E aí agora eu compartilho uma coisa que até é dolorosa, mas é uma realidade. Eu, por exemplo, eu nasci enxergando. Eu pensava que eu via alguma coisa. Eu adquiria cegueira. Não é para ninguém ficar com medinho, não. É para encarar a realidade. Ninguém está livre de se tornar uma pessoa com deficiência. Inclusive, essa moça, o qual gerou esse preconceito, ela não devia estar num dia muito bom, mas não era em ti que ela tinha que descontar. Ela Sim, não está livre de se tornar uma mulher com deficiência.